ainda tá levando mais do que dando. Ficou esquisito. Mas eles pegaram a ideia. Mas não! A criatura tava muito bem ainda, ele que tá forte pra caramba, só que ele não notou ainda como mais forte ele ficou. Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de Solo Leveling, comentando aí o episódio 4, onde o protagonista finalmente começou a ficar mais forte e embora. Ele quase tenha morrido no processo. Pra quem não conhece a história, basicamente acompanha o caçador mais fraco da humanidade, que depois de um determinado evento no começo do anime, ganha a habilidade de evoluir de level e a partir daí a vida dele muda completamente. Essa sinopse tá finalmente começando a fazer sentido, porque as coisas estão começando a mudar pra ele. Nem ele entendeu ainda o quão mais forte ele já ficou comparado ao passado. Então vamos lá, dar uma geral do que teve de mais interessante no episódio e fazer algumas comparações com o material original também. E um certo negócio sobre a produção aí até onde deve ir essa primeira temporada que eu quero comentar também. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Solo Leveling. E antes que eu me esqueça, para quem assina o Prime na Amazon, tá com umas promoções completamente malucas para Solo Leveling, volume 5 principalmente lá, e The Beginning After the End. Tá completamente insano, não sei quanto vai durar isso, mas no dia que eu fiz esse vídeo tava com esse valor. Então corre lá, no caso quem tiver interesse. O link para os dois mangás na promoção aí tá na descrição do vídeo. Inclusive essa capa aí do volume 5 é a que eu uso no cenário, vocês já devem ter notado isso. E bom, esse episódio é só luta, basicamente do começo até o final, mais de uma até, tem luta contra cachorro, tem luta contra cobra, tem luta contra... Bom, eu não sei o nome desse negócio, mas é um gigante. Então, teve bastante combate aí. Contra os cachorros, foi ok, não tão empolgante, mas conseguiu passar a sensação que era mais importante, que o protagonista ficou muito mais forte. Ele mesmo não estava acreditando quão fácil ele estava fazendo algumas coisas. No caso, ele estava pulando de um lado para o outro e tal, e o corpo dele estava leve, como ele mesmo fala, e é mostrado. Quando só fala, é aquele negócio que não tem peso. Mas quando ele pega e coloca a mão no chão e se empurra ali, e é jogado longe no ar, porque a sua própria força dele realmente deu a sensação de que ele tá com super força. Ficou bem legal essa parte aí. É simples, mas passa realmente pra gente, não precisa nem ele falar. Só a gente vendo, nossa, ele tá realmente com uma força muito maior do que ele tinha antes. Só que ele mesmo tá assustado com isso. A gente viu um comparativo disso com o Goblin no episódio passado, porque ele apanhou para um Goblin no começo aí do anime, no episódio 1, e aí no episódio passado ele derrotou fácil aquele Goblin. Ele só não derrotou mais fácil ainda porque ele não estava com confiança o bastante. Mas a força dele, a agilidade e tudo mais já passavam muito daquele Goblin, o que não era o caso antes. Esses cachorros aí também ele enfrentou vários deles e conseguiu se virar. Não foi moleza, mas conseguiu sair bem também. Só que não foi uma luta tão empolgante assim. Já a cobra, que é o boss desse local, que ele até fica cogitando se sai daí ou continua. Porque obviamente é perigoso, mas ele tá desesperado para evoluir. Ele tem essa frustração que ele teve a vida inteira aí. E ficou, na verdade, guardando porque não tinha o que fazer. Você ganha as habilidades e não evolui nesse mundo aí, é como funciona. Então, o que ele podia fazer? Ia ficar lá amargurado, entrar em depressão e tal, porque não pode ficar mais forte? Ele só aceitou. Ficava frustrado ainda e guardou isso dentro dele. A gente vê isso várias vezes no episódio, os flashbacks quanto a isso. E aí não é coisa do anime só. Eu comentei no episódio passado que teve uns extras aí de flashback, inclusive que eles botaram que era coisa do anime, mas nesse episódio não. As lembranças dele e tal são tudo basicamente do material original, essas frustrações aí que ele carregava há muito tempo. E agora que ele tem a chance de mudar, de ficar mais forte, é um negócio que ele usa basicamente como combustível para não desistir. Ele ganhou a grande chance dele, que era o que ele desejava. Se eu pudesse ter mais uma chance e tal, ele conseguiu essa chance. Então tem que aproveitar. Então ele pega e decide continuar aí na dungeon para enfrentar o boss aí, para ver se fica mais forte ainda. E caramba, que luta! Então melhoraram o original de novo, botaram o trem indo pra cima dele, tem um monte de extras aí que não tinha no original. Então deram uma esticada um pouco na luta, nada demais, não ficou aquele negócio nível filler, mas tem uns extrazinhos de movimentação aqui e ali que ficaram muito bons. Ao mesmo tempo que as cenas principais foram mantidas. Então alguns perguntam, pô, tá seguindo o mangá ou tá seguindo a novel? Olha, eles estão seguindo os dois. Tem coisa que só tem no mangá, basicamente, no caso, uma coreografia ou algo parecido que inventaram por mangá. Você não vai encontrar nada de escrito sobre aquilo na novel. E eles seguiram no anime. E tem coisa que o anime tem que não tem na novel e não tem no mangá também. E vai ter algumas coisas na novel que não botaram no anime, mas é pouca coisa. Então,
Em geral, eles estão tentando usar o mangá de base, mas usando algumas coisas da novel também. Mas não tá aquele negócio, estão seguindo só novel, como geralmente faz uma adaptação de light novel, por exemplo. O original é uma novel, vão seguir a novel. Dane-se o mangá. Mushoku Tensei é um que eu comentava aqui, que eu acho que deviam ter seguido algumas coisas do mangá, tem boas ideias ali, não todas, mas algumas coisas, algumas alterações extras que o mangaka criou, ficaram muito bons. Então ele melhorou o original em alguns sentidos, alguns ele, no caso, vacilou um pouco, algumas mudanças que ele tentou fazer, mas o ponto é que seria legal se ele tivesse feito isso, no caso essa mistureba. Coisas muito interessantes, boas ideias do mangá eles usam. No caso de resto, seguem o material original, que é a Light Novel, que é mais completo, mas eles não, seguiram basicamente a Light Novel cortando muita coisa, porque não dá pra botar tudo ali em tão poucos episódios como eles tinham. Então aqui eles estão usando esse esquema aí de vamos seguir os dois. O que eu acho a melhor abordagem, embora tem uma comparação que eu quero fazer com o mangá aqui, no caso, mais pro final do vídeo, que eles, no caso, acertaram em uma cena, em outra que tava chamando bastante atenção no mangá lá, eles deixaram passar. Mas como um todo, essa luta contra a cobra ficou bem legal, super fluido o tempo inteiro, então nada de meter aqueles quadros estáticos e tal, teve um pouco disso com os cachorros, mas era uma luta menor, não tão relevante. Contra a cobra, que era a luta principal, era a mais empolgante, mais desafiadora, eles investiram pra valer aí, tem um bando de corte bem feito, umas coreografias bacanas e uma luta bem dirigida. Não adianta ter tudo isso, às vezes tem coreografia, você tem uma animação fluida, tem tudo de bom, mas às vezes você não tem uma boa direção. Isso faz uma diferença absurda. No caso, o uso de trilha sonora também. Às vezes você tem uma trilha sonora decente, mas usam muito mal ela, colocam nas horas erradas. Então os timings da trilha sonora, quando ela vai se elevar, no caso, quando o ponto principal dela vai entrar, no caso, qual vai ser escolhida para qual cena, isso é muito relevante. Às vezes tem o melhor compositor do mundo, mas tem um uso bosta de trilha sonora. Eu já vi isso várias vezes. Então aqui estão usando tudo direitinho, dirigiram bem a cena. Ela tem o build-up, que é o desafio contra a cobra. Então isso vai sendo estabelecido. Inicialmente parece que o protagonista só vai levar uma surra, porque ele tá só apanhando a cobra, não tá fazendo nada. E aí ele começa a revidar. Começa a entender como funciona o esquadrão de ataque dela e tudo mais, e aí, caso revida um pouco. E vai seguindo aí, ele apanha um bocado, mas ele tem resistência e tal, de ser um caçador, evoluir atributos e tal, então tem a lógica dele estar aguentando também tanta pancada. E usando lá os flashbacks e tal, toda a vergonha que ele sentiu durante a vida de ser tão fraco como motivador pra se manter ali na luta, não desistir. Então gerou várias cenas legais, ficou bem emocionante essa parte aí, a virada do final, porque primeiro ele tá só apanhando, depois ele começa a revidar, mas ainda tá levando mais do que dando. Ficou esquisito. Mas eles pegaram a ideia. E ele decide, ao invés de usar a espada, que não estava funcionando, usar os atributos que levou de força. Ele tá com uma força absurda. Então ele decide estrangular a cobra. E ficou bem bacana. A cobra, de um lado pro outro lá, umas cenas muito fluidas lá, algumas até levemente estilizadas para tentar passar uma emoção e velocidade maior da cena. Enquanto a trilha sonora se eleva por trás. E aí vem esse grande clímax, ele finalmente conseguindo acabar com a cobra. O ângulo que usaram lá da cobra indo pra cima, e aí morrendo lá, e voltando, ficou muito bacana. Então, muito bem dirigida a luta, bem animada, bom uso de trilha sonora, bem legal. Ficou realmente emocionante, empolgante a cena. Alguns, inclusive, não devem estar entendendo até agora, no caso, algumas críticas que tem a Solo Leveling, sobre o protagonista ser forte demais e tal, não ter graça às lutas. Alguns devem estar bugadaços com isso. Pô, como assim? Tipo, as lutas são mega desafiadoras. Pois é, isso vai se manter aí durante toda a primeira temporada. Então uma crítica aí que muita gente que nem gosta de Solo Leveling comenta, ou alguns até que gostam, mas no caso acho que esse elemento poderia ser melhor, ela não vale pra primeira temporada. Porque a primeira temporada é cheia de desafios, no caso, que eles vão adaptar nessa primeira temporada. Esses comentários que alguns fazem sobre Solo Leveling só vale mais pra frente na obra. Vale dizer. Embora vá ter algumas situações lá que o protagonista já vai parecer aquele cara mais fodão e tal, esse próprio episódio tem uma cena assim. Porque o protagonista conseguiu derrotar a cobra e saiu de lá, completou a dungeon, ganhou lá algumas recompensas, mais leves também, o que ajuda. E bom, ele sai de lá e descobre que teve uma invasão, teve um portal lá que eles não conseguiram entrar e acabar a dungeon, e quando isso acontece, o boss da dungeon sai pelo portal, e criaturas também, e no caso tem que ser contidas por aventureiros, ou no caso, caçadores, como eles chamam. Então tá um time de caçadores lá, inclusive uma personagem que a gente já conhece, que ainda tá com o trauma dela lá, não tá conseguindo curar direito como deveria. O protagonista acaba vendo lá a situação e decide dar uma ajuda. Ele pega e arremessa a espada pra quebrar a barreira lá, no caso da criatura, e consegue. E acha que não foi nada demais, a criatura estava fraca e tal, ele deu uma ajudinha só no processo. Mas não! A criatura estava muito bem ainda, ele que tá forte pra caramba, só que ele não notou ainda como mais forte ele ficou. Ele já tá o equivalente, pelo menos, ao nível A.
Olha a velocidade de evolução. Ele foi do nível E e já está o equivalente a um A. Alguns acharam que a evolução seria mais gradual, no caso, ele evoluía de E para D, depois C, B. Não. Com todo o treinamento do Saitama que ele fez, mais os cachorros que ele derrotou na dungeon, mais a cobra, ele já foi direto aí para o nível mais equivalente, perto de um A. Então essa cena é relevante para isso, a gente tem uma noção, basicamente, aí de qual foi a evolução do nível de força do protagonista até agora. Vai ter mais, o próximo episódio já vai demonstrar isso também, e aí a gente já vai ver um elemento que é bem famoso nessa série. Eu não posso spoiler aqui, porque alguns acham que qualquer coisa que eu falo é spoiler, até um feeling, no caso que vai passar no próximo episódio, alguns vão dizer que é spoiler. Mas quando chegar lá eu explico. No caso, existe uma espécie de elemento que fez muito sucesso em Solo Leveling, e é uma sensação que é passada em diversas lutas, não todas, mas várias delas passam a sensação e vocês vão entender isso melhor nos próximos 2 episódios, para ser mais preciso. Eu acho que inclusive foi um dos motivos de grande sucesso de Solo Leveling, no caso, essa sensação, esse feeling que conseguiam passar em vários combates, embora algumas pessoas não gostem disso. Então eu entro em mais detalhes no próximo episódio e alguns já vão entender mais ou menos o que eu tô falando, conhecem o material original e lembram. Uma coisa interessante é que se comparar o material original, teve algumas cenas que ficaram legais, essa cena é bem famosa, o pessoal gosta de usar até em Tumblr e tal. Então essa cena aí do olhinho dele brilhando, do anime, é o equivalente a essa cena. Então ficou diferente, mas ficou legal, o olhinho brilhando em azul e tal, é um negócio bem famoso do original inclusive, o olho dele brilha toda hora. Então é um negócio que dá aquela sensação, nossa, que foda, de poder. Então vocês vão ver muito isso se eles seguirem o original. Então o negócio que o pessoal tinha medo que tirassem do anime, não tiraram não. Tá aí. Tá um pouco diferente do mangá e tal, mas tá aí. E bom, teve essa cena dele lá antes de arremessar a espada. Nossa, a cena ficou tão mais legal no mangá. Essa cena aí o anime fez jus não. Essa aí ficou diferente, mas ficou legal. Mas essa aí, particularmente, ficou bem mais fraquinha no anime. Outra coisa que alguns devem ter notado é que o design dele já parece um pouco diferente. Mais próximo àquele design meio alterado dele que já tem na opening lá. No caso, nessa cena do mangá. Então, nessa luta aí, no meio dessa luta contra as criaturas, no caso, a cobra, ele frequentemente já parece, no caso, ter um design remodelado. Enquanto no anime não, mantiveram aquele design antigo, não tem essa mudança drástica ainda não. Vai acontecer essa mudança aí gradualmente, mas o curioso é como vão fazer no anime. No mangá, foi um processo que durou poucos capítulos. Em poucos capítulos ele estava com uma aparência completamente diferente. Como o anime vai tratar isso, a gente vai descobrir aí nos próximos episódios, mas talvez até nos próximos 2, levando em conta o trailer, as cenas que eu vi lá, ele já esteja com uma aparência levemente diferente. Mas de qualquer forma, esse episódio foi um ótimo teste, porque é um episódio que tem muita ação e eles não economizaram. Não teve tantos extras comparados aos episódios anteriores, mas eles adaptaram 4,5 capítulos nesse. Então, quanto mais capítulos eles adaptam, menos extras colocam, faz sentido. Tem episódio que adapta 3 capítulos, tem episódio que adapta 6 capítulos, tem episódio que adapta 4,5, como foi esse. No episódio passado foram 2,5 capítulos, para vocês terem uma noção. E, bom, para quem quer saber aonde está no mangá, esse episódio aí adaptou até o final do capítulo 17 do mangá. E, bom, com esse ritmo que eles estão seguindo, mesmo com variações, a impressão que está dando é que eles vão até a luta do Ygritte. Isso vai fazer sentido para quem leu o original. E tem também essa parte na opening que meio que spoiler isso. Mas tem o arco aí do Ygritte, e eles aparentemente vão até o final desse arco nessa temporada. Eu achei que iria um pouquinho depois dele, no caso, só uns 5, 10 capítulos, mas aparentemente não. Por quê? Tem uma cena no trailer que é de uma parte lá que só é trabalhada mais à frente, depois do capítulo 50, depois desse arco do Ygritte. O que eu não me lembrava, e algumas pessoas falaram aí nos comentários, muito obrigado, inclusive, é que no capítulo 26 o protagonista vai para esse local inicialmente, só que é rápido. Ele basicamente vai lá, passa muito pouquinho tempo para dar uma olhada lá, acontece um certo negócio, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí depois tem vários outros eventos, tem o arco do Ygritte e mais à frente é que entra para valer, nesse arco aí que eu chamo de Dungeon do Inferno. Então esse arco é enorme, ele dura aí muitos capítulos, enquanto as coisas acontecem na história. Eu achei até estranho ele tá no trailer, uma parte dele. Só que aquela parte do trailer é só aquele trechinho rápido que ele passa aí nesse local aí, dá uma olhada nessa dungeon, que vai acontecer aí brevemente, no caso, provavelmente lá pelo episódio 7 ou 8. Ou seja, quando eles soltaram os trailers lá, eles tinham aparentemente aí pelo menos mais da metade das temporadas, 12 episódios pronta. Então é um bom sinal também, a produção parece estar tranquila, eles até adiaram, o anime era originalmente aí para outubro de 2023, adiaram para 2024 e foi uma boa. Eles tiveram muito mais tempo para trabalhar em cima. Então é o que eu sempre digo, adia, mas não entrega o negócio mal feito. E deu certo, porque tá fazendo bastante sucesso, pelo menos aqui no Ocidente.
Inclusive, eu fiz um comparativo aí do primeiro episódio de Solo Leveling, que tava com quantidade de likes absurda e tal, que é uma métrica que dá pra usar, tem outras, óbvio, mas essa aí já dá uma noção, pelo menos, como é que tá nos streamings oficiais. E aí eu comparei com outros, por exemplo, Tower of God, um dos vídeos aí, também Freedom, que foi um sucesso da temporada passada. E de uma coisa muito bizarra, que eu até notei, mas não sabia o motivo disso. Tinha muito pouco like. Tudo bem que Solo Leveling é mais popular que esses animes, a estreia dele, é óbvio isso, você nota isso. Por rede social, dentre outras formas aí, membros do Anime List, tem várias formas de comparativo. Mas não é tão mais popular assim, para um deles estar com 1 ponto alguma coisa de like, Solo Leveling com mais de 150k, isso é muito esquisito. E aí algumas pessoas comentaram ali comigo que é porque eu tava olhando a versão dublada, e os likes são separados de acordo com a dublagem. No caso, a versão original, que é japonesa, geralmente é que tem mais likes. E eles colocam a dublada como a versão aí principal, se já tem dublado o anime. Então, animes mais antigos, se já tem versão dublada, se você clicar lá, você vai ver o número de likes do episódio dublado. Então tem que trocar aí pra dublagem em japonês para poder fazer a comparação correta. Então tá aí o primeiro episódio de Tower of God, com a versão em japonês, da dublagem, quando ficou de likes, e Solo Leveling. A estreia foi absurdamente, no caso mais popular, nem se compara. Mas não tão doido quanto a comparação de antes, que era com a versão dublada, no caso de Tower of God. Inclusive, dá pra fazer depois um comparativo da versão dublada de Solo Leveling com a versão dublada de Tower of God, mais à frente aí. E, bom, muita gente gostou desse negócio aí, começou a comparar agora um bando de anime fazendo isso, só cuidado com aquele negócio aí que eu mesmo, no caso, não tinha notado e descobri agora. Que, no caso, se o anime tiver versão dublada, você pode estar vendo o número de likes da versão dublada para português, ao invés de estar vendo aí a versão dublada em japonês, que é a original. E vai ter um número de likes muito maior. Então se atentem a isso quando forem comparar e tal, para algum propósito que vocês tenham em mente. Algumas pessoas não entenderam porque eu não usei esse número aí que está do lado do nome do anime. Isso aí não é por episódio, isso aí é uma avaliação total do anime. Então você vai lá e escolhe o número de estrelas que você vai dar. E aquilo lá que aparece do lado, por exemplo, Solo Leveling está 4.9. Aquilo lá é a média. No caso, pegou todas as notas que o pessoal deu, de 1 até 5 estrelas, e aí deu essa média aí de 4.9. Então, aquele número do lado da estrela é a quantidade de pessoas que votaram o número de estrelas, quantidade de avaliações que o anime recebeu. É relevante, quanto mais avaliações, mais gente, no caso, votou ali, mais gente interessada, obviamente, que está assistindo, mas é muito complicado avaliar isso porque um anime que recém estreou vai ter uma quantidade de avaliações muito menor do que um anime que está aí há muito tempo. Isso vale também para likes de episódio, mas like de episódio é um negócio que tem muito na estreia. Depois que já passou tempos da estreia, é mais difícil o pessoal se ligar tanto para ficar votando, não tem mais aquele hype e tal, então o pessoal não liga tanto para ficar dando like no episódio. Mas liga ainda geralmente quando termina a série de dar uma avaliação do que ele achou. Então, a longo prazo, avaliações são mais interessantes. A curto prazo, eu acho mais interessante olhar likes por episódio. Então, por que eu não estou comparando aí avaliações, como alguns pediram? Pô, Jujutsu tem mais avaliações do que Solo Leveling. Pô, Jujutsu tá aí há quantos anos mesmo? Porque a segunda temporada e a primeira estão na mesma página. Então ele está sendo avaliado desde a primeira temporada. Olha quantos anos ele está sendo avaliado. Solo Leveling está sendo avaliado aí há 4 semanas. Tem 4 episódios que abriu a página aí dele. Então, comparar isso é meio bizarro. Comparar episódios já é um pouco complexo, porque tem essa diferença de tempo também. Mas funciona melhor pela explicação que eu dei antes. O pessoal tende a ligar de ficar dando like no episódio quando tá no hype, tá assistindo semana a semana. Não quando tá maratonando depois. Aí eles vêm os episódios voando e aí só dá uma avaliação geral no final, que é esse númerozinho em cima. Ainda assim, se um anime que recém saiu, tem 1 mês de estreia, tá com um número de avaliações muito maior do que um anime que tá há anos aí, ou próximo já dele, é um sinal que o tal anime tá muito popular. Até porque tem muita gente que só clica aí no número de estrelas, dá uma avaliação quando termina o anime, o que eu diria que é o correto até. Mas tem gente empolgada que já dá uma avaliação antes. Então isso aí é relevante? É. Só que é muito mais complexo de usar isso aí de base de comparação do que ficar olhando likes de estreias e ficar comparando, no caso, as estreias uma com a outra aí, com a quantidade de likes. Então, um pouco longa a explicação, mas alguns contestaram sobre isso, tal, porque eu não estava comentando o número acima, é porque se torna muito mais complexa a avaliação se eu usar aquele número ali em cima. Mas, quem quiser comparar, Tower of God é a adaptação de mangá coreano também, inclusive considerada bem sucedida para receber uma segunda temporada, e Solo Leveling já tem uma quantidade absurdamente maior de avaliações com 1 mês, enquanto Tower of God está aí há anos recebendo avaliações. Então isso aí já diz muita coisa, né? Quem tá com medo ainda, será que vai ter segunda temporada? Olha, gente, eu acho que tá meio óbvio.
que vai ter. Vão adaptar até o final esse negócio, com o sucesso que tá fazendo. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio também. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.